Oi, gente, tudo bem? O nosso Pode Noticiar de hoje está um pouquinho diferente. A gente colocou o pé na estrada para vir aqui em Cataguases, na sede da Energisa, né, conversar um pouquinho com esses dois diretores da Energisa, o Eduardo Mantovani, que é diretor-presidente, e o Rodolfo Pinheiro, né, que é diretor técnico, e entender um pouquinho daquela conta, né, de luz que chega um pouquinho para a gente, o que tem ali, o que a gente pode fazer para entender isso, né, Mantovani? Sem dúvida. Obrigado aí pela oportunidade, te agradeço a sua vinda aqui. Mas a conta de energia elétrica, muitas vezes as pessoas não sabem o que tem por trás do que ele está pagando efetivamente, né? Mas é bom esclarecer para o público, né? E aí eu acho que o Pode Noticiar é uma boa oportunidade para isso. A conta de energia, via de regra, ela tem dentro dela custos de vamos dizer, todo o processo de geração de energia até a entrega de energia ao cliente. Então, ali naquele valor que é pago, tem o custo que ele paga pela geração de energia, pela transmissão de energia, tem impostos, tributos, taxas e outros custos mais, e também o que ele paga para a distribuidora, no caso, Energisa Minas Rio. Desse total que ele paga, só para o pessoal entender com mais facilidade, de cada R$ 100 que são pagos, normalmente entre 25% a 28% fica com a distribuidora. O restante, entre 75% e 72%, normalmente vão para cobrir os outros custos que eu falei, de geração, de comercialização, de transmissão, tributos, impostos, taxas. Às vezes tem taxa de iluminação pública e, por vezes, como é o caso agora, a bandeira vermelha, agora nós estamos bandeira vermelha nível 1, que também não fica com a distribuidora, vai para o governo, vai para a arrecadação do governo. Justamente o que eu ia perguntar. Rodolfo, esse período agora que a gente entra no inverno, né? Já o inverno está batendo as portas aí, a gente tem em dois períodos do ano, dois vilões, vamos colocar assim, que é o ar-condicionado, né, no verão, e a gente tem o chuveiro agora no inverno. Queria que, primeiro que você, né, desse um alô para os nossos ouvintes, enfim, as pessoas que estão nos vendo, e falar um pouquinho disso. Bom, primeiro é uma honra recebê-los aqui em Cataguases. Toda a nossa. É sempre importante a gente estar mais próximo dos nossos clientes, né? Acho que é uma grande oportunidade que a gente tem de esclarecer alguns pontos. E falando um pouquinho sobre o período que a gente está entrando agora, o período mais frio, né? A gente tem no verão o ar-condicionado, que normalmente é um vilão, né? Acaba elevando as contas de energia. E no frio, o chuveiro, né? Que é um equipamento que utiliza uma resistência. E quando você toma um banho um pouquinho mais demorado, isso vai aumentando ainda mais o seu consumo de energia. Então a gente não quer de forma alguma que as pessoas deixem de ter o conforto, né, necessário para esse período do ano, mas que elas se atentem, né, a essa questão. Você economizando com ar-condicionado, que você não tá sendo utilizado, e essa economia ela pode muitas vezes não ser tão visível porque você está gastando um pouquinho mais ali com o chuveiro. É um equipamento que merece bastante atenção. Para aquelas residências, né, algumas residências que possuem um aquecedor, também é importante ficar bastante atento, que é um equipamento também que tem um consumo elevado de energia. Então, nesse período mais frio, acho que é uma grande chance que o consumidor tem de economizar, mas sempre sem perder o conforto. E eu imagino que a Energisa queira também esse consumo consciente, né? Que as pessoas queiram consumir, mas sabendo o que estão consumindo com consciência, não é isso? Eu acho que o consumo eficiente, como o Rodolfo falou, para nós ele é muito importante, porque o desperdício sempre gera gasto para o cliente e não gera nenhum trabalho. E eu me permita acrescentar um pouco, cuidado, porque no período do inverno, a gente tem também o seguinte, as roupas às vezes são lavadas e demoram um pouco mais a secar. Verdade. Então você acaba tendo um volume maior de roupa para secar, para passar, e o ferro elétrico é outro vilão, que se ele ficar ligado muito tempo, porque ele é muito resistivo, né? Ele acaba consumindo muito mais energia efetivamente. O que a gente sugere normalmente é põe escuros, como o Rodolfo falou, e para passar a roupa junto a um volume maior, passa tudo de uma vez só para evitar ficar esquentando o ferro toda hora, e isso aí realmente é um consumo adicional, efetivamente, que os clientes podem ter. É isso que eu ia perguntar a vocês. Pequenas dicas, se a gente pudesse dar, né, às pessoas. Eu diria assim, equipamento, por exemplo, quando você vai sair de casa, ficar 3, 4, 5 dias fora de casa, eu acho que o ideal seria até desligar todos os equipamentos da tomada. Por quê? Porque aquela luzinha de LED que fica ali acesa... A gente acha que às vezes gasta... na televisão, né? No roteador, no rádio relógio, ou em outros locais, normalmente tem consumo. Retirar, às vezes tem gente que deixa
aquele, vamos dizer assim, conector que vai na tomada para carregar o celular, aquilo ali é uma carga de qualquer maneira. Se você deixar ele ligado ali, o celular não está ligado, mas ele está com um pequeno consumo. São pequenos consumos que, se somados, podem interferir na conta de energia efetivamente. Tem outros fatores que as pessoas já têm feito ao longo do tempo aí, que é gradativamente substituir as lâmpadas por lâmpadas mais eficientes, mas isso não é de uma hora para outra, porque tem um gasto para comprar a lâmpada e substituir. Mas são dicas que a gente dá para as pessoas: não deixar a lâmpada acesa desnecessariamente, sai do ambiente, deixa a televisão ligada para ninguém ver, né, o fantasminha ficar vendo e tal. E tudo isso vem em benefício, as dicas para evitar que haja desperdício, e o desperdício acaba sendo um valor a mais que o cliente tem que pagar na conta. A gente não quer isso, não. A gente quer vender energia para as pessoas utilizarem a energia da melhor forma possível. De uma forma saudável. Saudável, eficiente e que seja realmente sustentável para ela e para a sociedade. Rodolfo, a gente pode, na nossa conta de energia, o que vem nela? Você ajuda a gente a destrinchar essa conta? Com certeza, é um grande desafio, né? O Mantovani citou no início, né? A gente, dentro de toda a cadeia do setor elétrico, a Energisa está no finalzinho dessa cadeia. Então, a geração, a transmissão de energia, né, até chegar às nossas subestações para que a gente possa distribuir para os clientes, todo esse custo ele vem na fatura de energia, e a Energisa ela é responsável por fazer a arrecadação e o repasse para todos os agentes do setor. Então, quem gera energia, quem transmite, tem uma parcela na conta, né, de energia de todos os clientes que a gente arrecada, Energisa e repassa para esses agentes. A nossa arrecadação hoje, cada R$100, em torno de R$25 é para a Energisa. O restante, os outros 75, é para você pagar quem gerou energia, quem transmitiu energia, os encargos setoriais, né, e os demais impostos, federal, estadual e também o municipal, no caso aí da iluminação pública. Então, é muito importante o cliente ficar bastante atento, né? É possível ele verificar todo esse detalhamento através dos nossos canais digitais. O nosso aplicativo Energisa On, disponível em todas as plataformas aí, para os aparelhos celulares, né? Através do nosso WhatsApp, né? O www.energisa.com.br/Giza, eu acho que é isso, né, José? Giza, e também através do nosso atendimento virtual no nosso site. Então ele consegue ver de uma forma muito simples e prática todos esses componentes da fatura que eu falei para vocês. E aí é um ponto importante, né, que, como o Mantovani também citou, nós estamos agora no mês de junho na bandeira tarifária vermelha, né, é uma sinalização visual, né, mas com impacto financeiro nas faturas de todos os clientes, mas é uma sinalização de que a energia nesse momento no Brasil ela está mais cara. Então acho que reforça ainda mais a necessidade dos nossos clientes economizarem tudo que for possível para não ter um susto no final do mês. Uma coisa um pouco polêmica, e o famoso gato? O famoso gato às vezes vira até tigre, né? Porque tão grande que é, né? Mas assim, o gato ele é muito prejudicial a toda a sociedade. Porque quando a gente tem um cliente que faz uma fraude, né? Sim. O gato é uma fraude, na verdade. Ele está consumindo energia sem pagar. Sim. E isso acaba indo para uma componente que a gente chama de perdas do sistema. E essas componentes de perdas, elas estão incluídas na tarifa, porque tem uma perda que é inerente ao processo, que é a perda pelo calor, vamos dizer assim, pela transmissão da energia pelos cabos, para chegar até a residência, comércio ou indústria dos nossos clientes. Mas essa perda por fraude, ela acaba sendo muito prejudicial, porque ela é uma energia que está sendo usada por alguém e paga pelos demais. Não paga por quem faz a fraude e os demais pagam. A gente tem um programa muito intenso aí de combate à fraude, porque, como eu disse, efetivamente é crime, está previsto no Código Civil, no Código Penal. E alguém paga essa coisa. E além de ser um crime, né, se a pessoa que comete o crime, ela está transferindo vamos dizer assim, esse valor para que o restante da sociedade, que paga as suas contas regularmente em dia, não tem gato, pague efetivamente. Então a gente pede aí, inclusive aos clientes, que a gente tem um canal de denúncia específico para receber, às vezes, denúncias anônimas de pessoas que estão cometendo fraude, para que a sociedade não seja imputada um valor que não lhe é devido. E graças a Deus e graças até aos clientes nossos aqui da nossa região serem
bastante conscientes, éticos e responsáveis, a gente tem um nível de fraudes baixo. Mas nem por isso a gente deixa de supervisionar, fiscalizar, acompanhar, exatamente para inibir essa ação, assim, totalmente equivocada, totalmente errada e prejudicial à sociedade como um todo. Acho que esse é um dos pontos que eu acho que a gente tem que frisar aqui para que as pessoas, inclusive, nos ajudem a identificar onde tem gato para a gente poder combater isso. Rodolfo, me fala um pouquinho sobre tarifa social. Como é que é trabalhado isso na Energisa? Quem são as pessoas que se enquadram, enfim. Esse é um tema também muito importante quando a gente fala de economia, né? Tá. Só para você ter uma ideia, né, e para quem está nos assistindo também, em torno de 35 mil famílias dentro da área de concessão da Energisa Minasil têm o direito, mas não estão se beneficiando desse direito. 35 mil? 35 mil famílias. Esse é um número muito expressivo de pessoas que têm um benefício, né, e poderiam estar usufruindo disso. Qual que é um dos grandes empecilhos, né, para que essas pessoas consigam fazer essa atualização? O primeiro é manter o CAD único atualizado, né? Tá. É procurar o CRAS do seu município e ter o seu CAD único atualizado. E o segundo ponto é, a pessoa que é beneficiária, a conta de energia tem que estar no nome dessa pessoa. Essa é uma regra do governo federal, não é uma regra da Energisa, e nós, enquanto funcionário, a gente não pode efetuar o cadastro pelo cliente. O cliente ele deve procurar os nossos canais de atendimento para fazer isso. E a grande novidade é que a tarifa social você pode fazer o cadastro dela através do nosso aplicativo Energisa On. Então, de uma forma totalmente digital e remota, o cliente não precisa se deslocar até a agência. Lá você já tem todas as regras que são necessárias para conseguir efetuar o cadastro na tarifa social. E já mandar a documentação e ali, efetivamente, rapidamente, você já tem o seu cadastro efetivado, desde que respeitadas as regras do governo federal. São pessoas que recebem algum benefício do governo, né, quilombolas ou indígenas também, ou que tenham o BPC, o Benefício de Prestação Continuada. Mas é muito importante, você recebe algum benefício do governo, né, Bolsa Família ou algum outro tipo de benefício, procure o CRAS, mantenha seu cadastro atualizado, conta de energia no nome da pessoa que recebe o benefício, e procura o nosso canal digital. Você já consegue fazer isso de forma imediata. Se, no caso, eu não me enquadro nessa né, tarifa social, mas eu quero fazer a redução da minha conta, realmente tentar a economia. Tentar a economia e, se porventura o cliente tiver alguma dificuldade, através também dos nossos canais digitais. 24 horas por dia ele pode efetuar o parcelamento dos débitos em atraso. Isso é um grande ponto que também traz uma facilidade, o cliente não precisa se deslocar até a nossa agência, que ele pode negociar os débitos dele e manter uma situação mais controlada. É justamente a minha próxima pergunta. Você já me deu um gancho para poder falar da negociação, né? Como é que é feita essa negociação, se é possível, né? Como é que a Energisa trabalha essa questão dessa negociação? Perfeito, assim, de novo, reforçando, né? Ela pode ser feita 100% através dos nossos canais digitais, sem necessidade alguma de se deslocar até as nossas agências de atendimento. Depende muito da situação do cliente. Né? Exatamente. Então, é importante citar que na agência eu vou conseguir uma condição melhor do que o canal digital. Não, as condições são as mesmas. Né? Então, a gente traz uma comodidade para o cliente dele poder ali, através do celular dele, conseguir fazer a negociação. Normalmente você tem ali um valor de entrada e uma prestação, uma parcela de acordo com a necessidade e a possibilidade do consumidor. E ficou tudo mais facilitado também, Mantovani, com o Pix, né? Sem dúvida. Eu acho que é uma oportunidade da gente falar sobre dois tópicos junto com o Pix. O Pix, na verdade, ele acaba sendo uma comodidade para o cliente porque ele paga a conta de onde ele estiver. E, além disso, né, acho que ele evita também de perder a conta, ter que pedir a segunda via, então, quando ele recebe a conta no meio digital. Eu sou rainha de perder a via. Pois é, então você tá dando a oportunidade de citar um exemplo que, assim, às vezes a pessoa perde tempo para poder solicitar a segunda via, vai na agência para poder pagar. O pagamento pelo Pix, ele tem uma vantagem. Primeiro, ele não perde a conta, está com ela no meio digital. Segundo, normalmente, ele chegou, recebeu, ele vai no QR Code, paga, fica com ali para agendar, pagar no dia do vencimento, e ele não fica sujeito a ter suspensão de fornecimento pelo débito, coisa desse tipo, como o Rodolfo citou isso aí, quando ele está em débito. Mas eu queria pegar o gancho do Pix para falar um pouco sobre a questão da digitalização que nós temos implementado aí, que eu acho que ela é muito relevante para os clientes nossos. A gente percebe que, às vezes,
alguns consumidores, alguns clientes nossos, eles às vezes saem do meio rural, ou saem do centro da cidade, de um bairro, se deslocam, às vezes tem que mudar roupa, etc., pega um transporte, um ônibus, um carro, uma moto, bicicleta, para se deslocar até uma agência, para chegar na agência, chega lá, pega uma senha, espera 5, 10 minutos, vai lá, eu quero a segunda via de conta, ou eu quero pedir um desligamento, eu quero pedir uma conexão do meu medidor, eu quero parcelar uma conta, eu quero falar que tem uma árvore lá perto de casa e tal. Ele hoje, ele pode fazer isso tudo de onde ele estiver. A gente tem o nosso aplicativo Energisa On, que é um aplicativo muito fácil de ser manuseado, ele é muito simples, ele é muito simples, e ali ele pode fazer tudo o que ele quiser. Então, eu costumo dizer o seguinte, quando o cliente nosso baixa o aplicativo Energisa On no celular dele, ele carrega a agência de atendimento dentro do bolso dele, porque está tudo aqui dentro do celular. Então, ele abriu a Energisa On, foi lá no serviço que ele quer, ele pode pedir uma segunda via de conta, ele pode fazer o pagamento via Pix ou até débito, colocar a conta em débito em conta, ele pode renegociar uma dívida, ele pode pedir para falar assim, eu quero terminar o meu consumo, estou mudando de casa. Ele pode pedir um encerramento, ele pode pedir, quero ligar a minha unidade e tal, a ligação não, ele pode pedir por ali. Então ele tem uma série e, efetivamente, é uma facilidade que dá a ele mais tempo, o tempo que ele ia gastar para se deslocar, para ir na agência, para negociar, para fazer o que for, qualquer um desses serviços, fica um tempo livre para ele. Para ele fazer o quê? Pode ir para lazer, pode ir para outra atividade, curtir a família, sentar, almoçar com mais calma, estar com as pessoas, ver um programa de TV, ler um jornal, passear, trabalhar, o que for. Então ele pode usar esse tempo para outra finalidade que a gente entende que vai estar liberando um tempo para ele ter uma utilidade melhor e assim, mais satisfatória para ele efetivamente. Então a gente insiste nisso, é fácil baixar a Energisa On, é só ir lá e digitar Energisa On na Apple ou no Android, né? Qualquer um dos dois, ele vai lá, digita isso, baixa o aplicativo e ali ele tem toda a sequência, é muito fácil de ser seguido efetivamente. Óbvio que, além do aplicativo, ele pode usar o nosso WhatsApp, ele pode usar o nosso site, pode usar até, se for o caso, o nosso telefone 0800, tudo isso evitando que ele vá até a agência efetivamente. Enfrentar fila, às vezes de sabor, tempo e, assim, acho que realmente ganhar tempo para a vida dele, porque, vamos dizer, não há necessidade disso. Eu me permito fazer uma correlação. O setor de energia ainda exige que, se o cliente quiser, a gente tem que medir a conta em papel. Mas se perguntar a uma pessoa do celular hoje que tem celular, quem é que recebe a conta de celular em papel? Não existe mais. Não existe mais conta de papel. Então, isso tudo, quer dizer, mostrou que o telefone já é todo digital. Então, a energia também pode ser. Eu queria só que você reforçasse, assim, que é o tempo, né, que a Energisa vai gastar para poder fazer ou a solicitação pelo tablet ou pelo celular ou pessoalmente vai ser exatamente a mesma. Internamente, nós vamos ter o mesmo trabalho. O mesmo trabalho. Nós vamos ter que processar, vamos ter que analisar. Não vai ser mais rápido ou mais demorado? Não. Mas para ele, cliente, para nós, né? Eu queria só que você reforçasse isso, que às vezes a pessoa... Eu indo lá, eu posso dar um jeitinho. Não existe. Entendeu? É bom para a gente quebrar esse paradigma. Primeiro que o jeitinho não existe. Existe o jeito Energisa de ser, que é procurar atender bem o cliente. Então, esse é um jeito padrão em qualquer meio a gente atender da melhor forma. Quando ele se desloca para a agência, ele não vai ter vantagem nenhuma. Não adianta ele sentar na frente lá da atendente, eu preciso disso, daquilo. Ela não vai poder fazer uma condição diferente do que está colocado lá no site ou no nosso aplicativo. É muito mais para estar a comodidade aí. O tempo interno que a empresa gasta para processar tudo isso, ele não vai mudar. Porque ele indo lá para processar uma segunda via de conta, sendo mandada para ele ou sendo impressa, não é a mesma coisa, não vai ter diferença nenhuma. Para uma negociação de dívida, ele já tem os parâmetros ali na Energisa On, faz tudo ali. E outra coisa, né, que às vezes os clientes não se dão conta disso, se ele quiser, ele pode pegar o Energisa On, vai lá, por exemplo, tira uma foto de uma árvore que está perto da rede, que pode vir a causar interrupção de fornecimento. Ele tira a foto, manda pelo Energisa On para nós colocamos isso na sequência da manutenção, vamos lá fazer uma manutenção com nós, junto com a prefeitura, etc., já que poda de árvores é responsabilidade da prefeitura, mas dá um jeito de resolver o problema para evitar que ocorram, né, vamos dizer assim, interrupções indesejáveis para o próprio cliente também.
que fugindo um pouquinho do nosso script aqui, que é um pouquinho da minha pergunta, que eu queria que vocês falassem um pouquinho desse centro, né, de comando, vamos colocar assim, integrado, que está aqui ao nosso lado. Como é que funciona, como é que é o funcionamento dele durante, né, o dia? Ele funciona o dia todo, né? 24 horas. Todo dia. 4/7, todo dia, o dia todo e todo dia. Mas é muito importante, eu acho que a gente tem uma visão até privilegiada aqui do Sim. Centro de Operação. O Centro de Operação aqui da Energisa Minas-Rio conta com mais de 50 profissionais que trabalham 24 horas por dia. Todo e qualquer serviço executado na rede de distribuição de energia elétrica, seja subtransmissão, subestações, distribuição, grandes circuitos, ou até mesmo na casa do cliente, os operadores aqui estão de olho 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, nada do que é feito em campo é feito sem o conhecimento e o consentimento do centro de operação. Muitas vezes as pessoas não têm ideia, né, por trás do apertar do interruptor, toda a estrutura que a concessionária tem por trás para fazer aquele simples ato ali acontecer e se manter de forma ininterrupta aí por praticamente 99,9% do tempo, se a gente considerar um ano inteiro, né? Então a gente hoje na Minas-Rio conta com profissionais altamente capacitados, né, que trabalham aqui dentro do centro de operação, e nós estamos passando por um momento de transição, de mudança de sistemas, né? No Grupo Energisa como um todo, nós somos a segunda empresa do grupo a receber o sistema mais moderno, que é um sistema avançado de gestão dos serviços de campo, né? De gestão da rede elétrica, que a gente chama de ADMS. É um investimento de mais de 120 milhões de reais, né? Com novos servidores, novas ferramentas, mas que traz ali muito mais tecnologia e muito mais agilidade para o trabalho do dia a dia dos operadores. Sempre quando a gente tem uma contingência, a gente também tem uma sala de crise, né, que fica nesse mesmo piso aqui embaixo, bem próximo ali do centro de operação, para a gente monitorar e garantir essa interação que seja muito bem feita entre o campo e os operadores aqui. Entendi. Vou puxar um pouquinho sardinha para Muriaé, viu? Saber o que a gente tem de investimentos. Sei que já a gente tem, né, 2 ações muito importantes para a nossa cidade. Eu queria que vocês adiantassem e contassem para o pessoal que está em casa. Típico do pode noticiar, né? Me dá esse furo de reportagem aqui, Motafone. Vem cá. Tá vendo? São nós dois, não quero saber. Tá bom. Não, eu acho que o primeiro ponto que eu acho que é relevante, que a gente tem que destacar, são os investimentos que nós estamos fazendo em Muriaé. Muriaé é uma cidade grande, é uma cidade hoje que tem um crescimento pujante, tem uma boa diversificação do tipo de mercado, ela tem serviços, tem comércio, tem indústria, a área de saúde se destaca também lá, com uma infraestrutura muito boa. E nós estamos fazendo alguns projetos lá. O primeiro deles é um projeto que atende a toda a comunidade, grande, com investimento aí perto de quase 30 milhões de reais, que visa a implantação de uma nova subestação que vai dar mais flexibilidade operacional e permitir com que a gente tenha, vamos dizer assim, uma melhor qualidade de serviço lá para a cidade como um todo. Essa subestação já está em construção, nós esperamos estar com ela energizada até final de novembro, tá? Com ela operacionalmente já pronta, já operando, e isso vai permitir com que a gente tenha, vamos dizer, mais possibilidade de manobra. Faltou energia no lugar, você pode transferir para cá e tal. Quer dizer, é uma forma de você melhorar a qualidade do serviço da região, e em 2 aspectos. Primeiro, no nível de tensão, e segundo, na confiabilidade, na falta e no retorno, efetivamente. Então, é um investimento grande, as obras estão, como eu falei, estão em curso, e a gente espera inaugurar em final de novembro. Existem outros investimentos na rede, são melhorias de alimentadores, são a instalação de equipamentos automatizados, que a gente visa, assim, o máximo possível automatizar a rede, exatamente para ter uma resposta mais rápida e uma interrupções menores para os clientes quando elas venham a acontecer. Antes de eu falar do segundo ponto da que nós estamos fazendo lá em Muriaé, eu queria aí aproveitar a oportunidade aqui para pedir o apoio de toda a sociedade, no sentido de não deixar que cresçam árvores debaixo das suas linhas. Então, você tem, por exemplo, muitas fazendas ali na região. Sim. E a gente tem o que chama de ramais, né, que sai da linha tronco e que vai lá atender o fazendeiro. Aqui, esses ramais, a gente pede aos fazendeiros que não deixem crescer árvores nem debaixo da linha, nem próximo da linha. Por quê? Porque quase todos os dias a gente tem uma área, em um local da nossa área de concessão, a queda de uma árvore na rede. E aí, quando ela cai na rede, ela rompe o cabo ou desliga a energia. E para proteger os clientes de maneira geral, porque quando você rompe o cabo, você tem um curto-circuito, né, que a gente sabe daquela faiscada danada, ele
esse equipamento abre exatamente para proteger e não deixar queimar e, vamos dizer, prejudicar os demais clientes. Só que acaba prejudicando de outra forma, porque a energia tem que ficar desligada até que a gente faça o reparo no cabo, recompor o condutor lá para poder voltar a energia. E aí causa falta de energia para um monte de gente, produtores pessoal que tem, por exemplo, gado de leite, né? Fica prejudicado, alguns laticínios, alguns tipos de fazenda que tem produção de outros tipos de grãos, frutas ou coisas desse tipo, ou até picador de cana, às vezes de cana para poder alimentar o gado, isso tudo fica prejudicado. Então, é uma coisa simples que a gente pede a observação dos nossos clientes rurais para que eles não deixem crescer árvores debaixo da sua rede, nem próximo da rede que venham afetar a rede. E nos municípios a gente tem interagido com as prefeituras para as prefeituras fazerem as podas de árvores a tempo e a hora. Eu estou aproveitando essa oportunidade porque eu acho que é uma interação muito importante entre nós e o poder público e a sociedade. E a gente já está tão acostumado com a energia elétrica que a gente só dá falta realmente quando exatamente. Falta. A gente só sente quando falta. Sim. E aí você fala, poxa, peraí, por que faltou? E quando o cliente está no lugar, quando ele não sabe onde faltou, por que faltou, às vezes é uma árvore que caiu e é muito poderia comum ter sido evitado. Mais de 20% dos nossos ligamentos hoje são devidos à questão de árvore da rede. Então, aproveitei a pausa, mas continuando falando do investimento, além da subestação de Muriaé, que é uma subestação que vai ser extremamente importante ali para Muriaé e região, nós estamos fazendo um investimento aí, uma parceria através vamos dizer assim, projeto de eficiência energética, um recurso que a gente aplica no Hospital São Paulo, quer dizer, é uma entidade que tem fins sociais, sim, sem fins lucrativos, que atende a população na defesa da saúde, seja preventiva ou corretiva, mas nós estamos fazendo lá uma planta fotovoltaica no telhado do hospital, vamos dizer assim, nas coberturas, né, para poder para que o hospital venha a ter uma geração de energia própria. Com isso, ele reduz o valor da conta de energia que você paga para nós, mas ele possa pegar esse recurso que vai sobrar e aplicar no atendimento ao cliente, seja no pronto-socorro, seja na emergência, seja nos leitos lá diários, dia a dia. Então, a gente acha essa uma ação extremamente positiva. Ela retira a receita de energia? Retira. Mas a gente entende que esse recurso aplicado na saúde ele pode ser muito positivo. Então, é uma ação que eu chamaria de duplo sentido, reduzir a conta do hospital para que facilite a vida dele, já que há uma dificuldade muito grande de recursos, e ao mesmo tempo ele pega esse recurso e aplique na prevenção, na saúde e no benefício da sociedade como um todo. E eu acho que é um presentão para o Hospital São Paulo, que daqui 2 anos completa 100 anos. Eu diria um presentão para o Hospital São Paulo e para toda a Muriaé, toda a região de Muriaé. Porque, né, toda a região do Muriaé realmente é muito bem atendida. A gente tem um contato muito grande lá com o provedor, que é o Simval, e a gente sabe da felicidade dele. Nós tivemos muitas discussões com ele, porque tem alguns parâmetros que a gente tem que cumprir, mas graças a Deus está sendo cumprido. Eu acho que vai ser uma felicidade. E que um dia, se Deus quiser, nós estamos inaugurando lá. E nós estaremos lá fazendo essa cobertura. Estaremos juntos. Então, Eduardo, Rodolfo, muito obrigada, né, por pararem a tarde de vocês um pouquinho para receber a gente aqui. A gente sabe que a vida de vocês é muito corrida, então deixar essa horinha para receber a gente, bater esse papo muito importante para a população de Muriaé e toda a região. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Mantovani, muito obrigada. Obrigado a vocês pela oportunidade. Espero que a sociedade de Muriaé e região assista, entenda, se tiver dúvidas, entre em contato conosco aí. Mas é sempre um prazer receber vocês. E nós não despendemos nosso tempo, não. Nós investimos nosso tempo para poder ajudar a esclarecer a população, tudo aquilo que a gente pode fazer de melhor. Verdade. Muito gentil. Muito obrigada. Eu te agradeço a você. Muito obrigada, Rodolfo. Muito obrigada também. Eu tenho que fazer um agradecimento à Josi, maravilhosa, muito atencioso com a imprensa sempre. Obrigada, Josi. E fique ligado que já já a gente está no ar de novo com mais um Pode Noticiar. Até lá. Um abraço. Um abraço.